Olá, tudo bom? Tudo jóia com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, jóia. Hoje nós vamos falar sobre o paradigma orientado a objetos, tá certo? Então a gente vai fazer aí uma análise da comparação, uma análise, né, bem breve, sobre como era o formato de programação que vocês já estavam acostumados e o formato de programação que a gente propõe, que é orientado a objeto. Então, o que é esse formato de orientação a objeto? Então, eu vou compartilhar a minha tela, certo? Aqui, share. Então, agora eu vou para os meus slides que eu preparei aqui para ficar um pouquinho mais fácil para a gente, né? Então, vamos lá, a gente vai introduzir esse assunto do paradigma orientado a objetos. Então, o que que é esse paradigma, né, orientado a objetos? Eles são modelos. Então, assim, primeiro que é um paradigma de programação. Paradigma de programação, ele é um modelo, ele determina padrões, ou como está ali no texto, né, estilos de programação. E aí, as linguagens, elas suportam esses estilos. Então, existem linguagens próprias para um estilo de programação, para um modelo de programação, e linguagens que se adaptam a modelos diferentes, e uma linguagem específica a um determinado modelo de programação. E os paradigmas de programação que nós temos é aquele paradigma conhecido como estruturado, ou vocês também vão encontrar nomenclatura de procedural, procedimental. Mas é a forma de programação como que nós estamos vindo programando, né? Aquela forma de programação que vocês aprenderam lá no início no desenvolvimento da lógica computacional, certo? Essa forma de programação, ela é importante, por quê? Porque ela ajuda você a desenvolver a lógica de programação para que você inicie e dê os seus primeiros passos. Mas aí a gente vai fazer agora, nesse período, essa transição para o modelo orientado a objetos. Então, eu vou pegar minha câmera, jogar ela desse lado. Então vamos lá. Ó. Então o paradigma procedimental, procedural, estruturado, ele vem trazer para a gente os conjuntos de instruções organizados em blocos. Então o seu código ele vem todo trabalhado em blocos. Eles são reduzidos a somente essas estruturas de sequência, interação e decisão. Né? Então ele vai sequencialmente uma linha após a outra de interação, então existe uma interação e as tomadas de decisão. E aí a gente usa algumas subrotinas, então a gente consegue desenvolver alguns blocos, mas qual é o problema desse paradigma procedimental, né? A dificuldade na manutenção do código. Então, se existe um erro no código, você acaba tendo que analisar todas as linhas de código daquele arquivo. E aí, se aquele arquivo redirecionou para um outro arquivo de programação, você tem que analisar todas as linhas. Então, uma grande dificuldade na manutenção desse código, como também no desenvolvimento. Por quê? Porque se eu fiz uma rotina de programação e agora eu vou fazer um sistema que tem uma rotina muito semelhante, eu não consigo reaproveitar. Porque reaproveitamento de código é você trazer aquele código para o seu projeto novo. Não é ir lá naquele código dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Porque nesse processo do Ctrl+C e Ctrl+V, quando você copia, você pode trazer alguma linha de código que não precisava, você pode ter que mexer em toda a estrutura de código. Então é um pouco diferente essa questão do reaproveitar. É reaproveitar todo aquele bloco de código, é trazer ele para o seu projeto como se fosse uma biblioteca diferente, certo? E aí, quando a gente fala do paradigma orientado a objetos, por que ele tem esse nome de orientado a objetos? Porque a ideia é observarmos o mundo real, e o nosso mundo real, ele é composto de objetos. Né? Então, nós temos aqui diversos objetos que são objetos representados no mundo real. E se o que nós estamos propondo é fazermos sistemas para atender às necessidades do mundo real, então é importante que a gente tente representar esses objetos do mundo real dentro dos sistemas de computação. Então, por isso a programação ela é orientada a objetos, porque ela é norteada pelo comportamento desses objetos no mundo real. E quando a gente fala de objetos do mundo real, algumas pessoas tendem a se apegar a objetos físicos somente. E não são só objetos físicos. Ó, aqui a gente colocou alguns exemplos e, por exemplo, a venda
não é um objeto físico. Você não consegue, não é palpável uma venda. Mas como que uma venda então se torna um objeto no campo computacional? Porque ela tem características próprias, ela tem comportamentos próprios. Quais são as características de uma venda? A data, o valor total, a forma de pagamento. Quais são os comportamentos de uma venda? Ela foi paga, ela foi cancelada, certo? Eu posso registrar mais produtos numa venda, eu posso cancelar um item daquela venda. Então, todos os objetos do mundo real, sejam eles tangíveis, palpáveis ou não, sendo objetos abstratos, como a gente fala, eles fazem parte do sistema computacional que a gente vai desenvolver orientado a objetos. Certo? Então, aqui tem alguns exemplos: aluno, professor, cliente, uma pessoa jurídica, a venda, o produto. Então, nós vamos encontrando, para cada sistema, nós vamos encontrar o seu conjunto de objetos. E aí é óbvio, a gente tem que sempre que observar as características daquele sistema, qual é o contexto que aquele sistema está alocado, para a gente identificar quais são os objetos. Eu não vou ter no mesmo sistema, pensem aí, um sistema escolar, eu não vou ter o aluno e o produto. O produto não faz sentido nesse contexto. Então, a gente sempre tem que olhar o contexto daquele sistema para a gente conseguir identificar os objetos, certo? Vou trocar a câmera de novo. Vamos lá. E aí, quando a gente vem com paradigma orientado a objeto, então a gente tem os ganhos no desenvolvimento e na leitura do código. Por quê? Porque o nosso código agora ele está separado por objetos. Então, eu tenho as informações relativas a um objeto em um lugar, relativas ao outro objeto está em outro lugar, certo? Então, eu não tenho os objetos misturando as informações. Então, isso me facilita a leitura, manutenção desse código e o próprio reaproveitamento do código-fonte, certo? E aí, os objetos, eles têm propriedades, eles têm as suas características que são representadas no sistema. E aqui eu trouxe algumas informações que são muito importantes. Quando a gente fala de um sistema orientado a objeto, nós vamos encontrar, e aí eu vou pegar aqui essa ferramenta, vou jogar ela aqui do ladinho, que ela vai facilitar para eu poder desenhar para vocês, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui quadradinho e vou fazer em vermelho. Então nós temos aqui as classes. Então as classes, elas vão representar as características dos nossos objetos. Então quando eu crio, computacionalmente falando, um sistema, eu crio uma classe. Quando eu vou criando o meu sistema, traduzindo os meus objetos, eu vou trazer aqui as classes, certo? E aí as minhas classes vão me permitir criar os meus objetos. Então, quando eu crio uma classe, eu estou criando um tipo de dados novo que eu posso acessar. E aí, cada objeto, ele vai se referenciar à sua classe, certo? Então, eu teria, por exemplo, num sistema escolar, eu tenho o aluno, e aí eu tenho o João, a Maria, o José. O João, a Maria e o José, eles são os objetos. Objetos de quem? Criados a partir da classe aluno, certo? Então, a classe, ela é o geral, ela tem as características gerais daqueles objetos, certo? Eu não vou criar uma classe chamada João, uma classe chamada Maria, uma chamada José. Eu vou criar a classe aluno. Então, a classe ela tende a representar e ter o nome dos papéis que aquela persona ou aquela situação que eu quero representar no sistema, ela acontece, certo? Então, a minha classe ela não vai ter o nome de pessoas, né? Porque as pessoas serão os objetos, certo? E as minhas classes, elas têm atributos. Os atributos, eles são as características daquela classe. Então, se eu falo de um aluno tem nome, tem endereço, tem e-mail, tem CPF, tem RG. Então, ele tem características. Essas características são os meus atributos, certo? E aí, para cada uma delas, nós vamos ter que limitar o quê?
os tipos de dados. Então, o nome é uma string, o código desse aluno é um número inteiro. Então, nós vamos determinando quais são os tipos de dados. E as minhas classes, elas têm métodos. Os métodos das minhas classes, eles são os comportamentos, as ações que eu posso fazer com aquela classe, com aquele objeto. Então, o aluno, eu posso matricular ele numa turma, eu posso cadastrar um aluno no banco de dados, eu posso consultar os dados desse aluno. Então, são as ações que eu posso fazer com aquele objeto dentro do meu sistema, certo? E as minhas classes, elas se relacionam, nós vamos falar mais para frente dos relacionamentos, elas geram tipos específicos de dados, então quando eu crio uma classe, eu estou criando um tipo de dados novo que está à minha disposição dentro do meu sistema. E ela tem uma visibilidade, nós vamos falar das visibilidades mais para frente. Aí eu vou tirar, e aí a gente continua aqui. Aí, então, ó, quando eu crio uma classe, eu vou criar um novo arquivo dentro do meu projeto. Então, os nossos projetos, eles tinham um arquivo para cada exercício. A partir de agora, não. Cada exercício vai ter um conjunto de arquivos ao seu dispor. Então, eu tenho aqui nas minhas classes, ó, vou pegar a ferramenta de novo. No vermelho. Eu tenho aqui, ó, a criação de uma classe, certo? Então, ó, public é a visibilidade. Então, a visibilidade é pública e a gente tem outros tipos de visibilidade, certo? As nossas classes, a princípio, serão públicas. E o nome da nossa classe. E aqui tem uma característica, sempre com a letra inicial maiúscula. O nome das classes precisa ter a letra inicial maiúscula, certo? Vou fechar aqui, vamos lá. E aí, como que a gente vai diferenciar, então, os objetos das nossas classes? É importante a gente saber o que é a classe. A classe é um modelo, é uma estrutura, né? Eu tenho um exemplo bem bobinho, mas ele faz muito sentido. Então, quando você olha para uma forma de gelo, você olha para a forma de gelo, ela tem o modelo, ela tem o molde, ela tem a estrutura de como os cubos de gelo serão formados. Cada cubo de gelo formado a partir daquela forma, ele é um objeto. E aqui a gente traz outras duas analogias bem simples para a gente conseguir diferenciar o objeto da classe. Então, a gente tem aqui, ó, um prédio é construído a partir de uma planta e o bolo é feito a partir de uma receita. Então, quando a gente olha para essa frase, o prédio seria o nosso objeto, porque ele foi construído a partir de uma planta. A partir daquela planta, eu posso construir diversos prédios que vão ter as mesmas características, as mesmas estruturas, mas eles vão ter as informações diferentes. Eu posso fazer o mesmo prédio e ele ter finalidades diferentes, certo? E o bolo é feito a partir de uma receita. A receita é o modelo, é a estrutura, certo? E o bolo, a partir daquela receita, eu posso fazer diversos bolos. E aí, então, ó, a classe é o modelo, ela tem as características e o comportamento para nós criarmos os objetos. E o objeto, ele é criado a partir de uma classe. E aqui, ó, uma informação, você já criava classes. Você criava aqui, ó, vou pegar de novo a ferramenta de marcação. Você criava aqui, ó, lembra quando nós criávamos o scanner? E aí eu sempre chamei o meu de leitor e new scanner. Nesse momento nós estamos criando um objeto. Existe uma classe dentro do Java útil aqui, ó, que nós colocávamos, que se chama scanner. Não é uma classe que você criou, é uma classe que você está incorporando no seu projeto quando você trouxe essa linha de código, certo? E aí, essa classe nos permite criar um novo leitor, né? É uma leitura de dados. Quando você usa essa palavrinha aqui, ó, vou colocar de outra cor. Essa palavrinha new, você nesse momento está criando um objeto da sua classe, certo? Então nós vamos aprender a criar as nossas classes nos nossos sistemas. E aonde elas estão? Sempre no contexto do sistema. Então, se é o sistema de uma escola, eu tenho que observar qual é o contexto
daquele sistema. Se é um sistema de vendas, eu tenho que observar qual é o contexto daquele sistema. Se é um sistema que vai armazenar informações veiculares, eu tenho que observar o contexto daquele sistema. Então, sempre observar qual é o contexto do sistema para que a gente possa encontrar as classes, certo? E uma coisa importante, vocês devem ter ouvido falar lá no componente de análise de programação, análise e projeto de sistemas, né? Da linguagem UML. Então, o UML é uma linguagem que ela serve para ajudar nos desenvolvedores e os analistas a projetarem os sistemas. E ela é focada em sistemas orientados a objetos. A UML, ela tem 13 diagramas. Não significa que em todos os projetos a gente tem que fazer os 13 diagramas. Mas tem um diagrama que para nós aqui na área de DS é muito importante, que é o diagrama de classes, porque ele mostra a estrutura das classes. E esse diagrama, ele tem uma ordem de escrita das informações, e a gente vai falar bastante dele aqui, então é importante que você conheça. Se você já viu, você vai relembrar ele. Esse diagrama, nesse retângulo, ele traz para nós as classes, então cada classe tem um retângulo. E aí esse retângulo, ele tem 3 divisões. Na primeira divisão, você vai colocar o nome da classe. Na segunda divisão, nós vamos colocar os nossos atributos, certo? E aí aqui é o nome do atributo, 2 pontos, o tipo de dados. Tá vendo que do lado do nome do atributo tem um sinalzinho de mais? Isso é a visibilidade, é quem pode ver. Por enquanto, os nossos atributos serão públicos e o público tem o sinal de mais. E embaixo são os métodos, são as ações, os comportamentos dessa classe. E aí tem uma forma de escrita que também tem a visibilidade, o nome do método, a lista de parâmetros e o retorno. Você fala, nossa, quanta informação. Calma, na próxima aula a gente vai se focar mais nos métodos e entender melhor. Mas a gente tem que entender esse retângulo, certo? Ele é muito importante e ele precisa ser representado desse jeito. Então vai ter alguns exercícios que nós vamos ter o diagrama para que nós possamos desenvolver a programação, ok? E aqui alguns exemplos, ó. A classe aluno, ela tem o atributo nome e ele é público do tipo string. O atributo RA também do tipo string. Olha o código da classe como fica embaixo, ó. Public class aluno, string nome, string RA. Significa que essa classe aluno tem o nome e tem o RA. O cliente, a mesma coisa, ó, o nome, o código. Então, aqui você tem uma comparação do diagrama, como seria o desenho dessa classe, e também como seria o código em Java, certo? É muito importante a gente conseguir associar para a gente conseguir fazer a leitura dos diagramas. E agora a gente vai... Onde eu fiz os diagramas, né? Vou mostrar primeiro para vocês. Eu faço nessa ferramenta aqui, ó, no Astar. Aqui estão as classes que eu desenhei lá para vocês, ó, tá certo? Então, aqui é que a gente faz as nossas classes. Aí, mais para frente, a gente vai abordando mais exercícios usando essa ferramenta. Por enquanto, vocês não precisam instalar ela, mas quem quiser instalar, ela vai ser bem útil para a gente mais para frente, tá legal? Aí, aqui eu tô no Java. Eu já criei um projeto separado, ó, orientação objetos. Dentro desse projeto, eu vou criar aquela classe aluno que tem nome RA. Então, eu vou aqui, botão direito, nova, classe. Aí eu vou criar a classe aluno, baseada naquele diagrama, ó. Então, o nome da minha classe é aluno e eu não vou colocar o método main. Eu não vou colocar. As minhas classes, os meus modelos não têm o método main. Aí eu vou criar a minha classe. E aí ele está criando. Pronto, ele criou a minha classe. Vamos voltar lá no slide só para a gente olhar o desenho? Então, ó, o aluno ele tem o nome e o RA. E os dois são do tipo string. Aí eu vou criar aqui, ó. Faltou lá a palavrinha public. Então, public string nome, public string RA. Pronto, eu criei a minha classe, o meu tipo de dados novo e agora eu posso criar objetos da classe aluno. Vamos lá? Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, agora eu vou criar a classe principal, que é a classe que a gente faz a interação com o usuário, certo? Então, agora eu vou criar a minha classe principal. Principal.
A classe principal, essa sim, tem o método main. Então, marco main, finish. Aí ele vai criar a minha classe. E aí eu criei a minha classe principal. Então eu tenho agora, ó, as duas classes dentro do meu projeto. Então eu vou dar um import Java útil scanner, certo? Para a gente poder fazer a leitura de dados. Vou criar o meu objeto da classe scanner chamado leitor, que agora você já sabe que nós estamos criando um objeto. Vamos lá. E aí, olha como eu vou criar um objeto agora do aluno. Lembra o aluno que nós fizemos? Ó, aluno é o nome da minha classe. Eu vou criar o aluno 1, new, aluno, e abre e fecha parênteses. Agora eu criei um objeto da classe aluno. Olha só, aluno 1, ponto. Nome, por que eu coloquei ponto nome? Toda vez que eu quiser fazer referência a um atributo, a um método que for construído na classe, é sempre o nome do objeto, ponto, o nome do atributo. Você viu que ele já trouxe os dois atributos para mim, ó? Olha aqui, ó, o nome e o RA. E ele já fala para mim qual é o tipo de dados que foi estabelecido, ó. Os dois são string. Então eu vou colocar aqui, ó, nome igual. E aí do meu leitor ponto next. E eu vou ler essa string. Ah, faltou um sysout, né? Um sysout. Aí vou colocar aqui, ó, informe o nome do primeiro aluno. E aí eu vou colocar outro sysout, informe o RA do primeiro aluno. E aí eu vou ler o RA de quem? Do aluno 1, ponto, RA. Certo? E aí vou colocar igual leitor ponto next, porque é uma string. Aí eu vou mostrar aqui os dados do meu objeto. Como que eu vou fazer isso? Vou dar um sysout, ó. Aí vou colocar aqui, ó, aluno, dois pontos. Eu vou imprimir o nome dele. Então, sinal de mais. Vou chamar o meu objeto aluno 1. Mas o que eu quero do aluno 1? Ele tem nome e RA. Ponto, nome. Eu quero que imprima o nome desse aluno. Vou salvar e vou executar o meu projeto. Aí ele vai executar. Aqui, ó, informe o nome do primeiro aluno, Vanessa. Informe o RA 1234. Aluno Vanessa. Tá vendo como ele carregou? Agora eu vou mostrar para vocês qual é o ganho que a gente tem. Imagine que eu queira criar um próximo aluno. Eu não preciso substituir os dados. Eu só vou fazer o quê? Criar um novo objeto. Aluno 2 igual a new aluno. Eu não preciso criar outra classe aluno. Eu só preciso criar um novo objeto. Só que eu vou criar esse objeto lá em cima, né? Para ficar arrumado, meu código não ficar tão bagunçado. Olha lá. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um sysout e informe o nome do segundo aluno. E aí eu vou pegar o aluno 2 e olha só quando eu der o ponto. O aluno 2 também tem nome RA. Por quê? Porque ele foi criado a partir do modelo da minha classe aluno, que tinha nome RA. Se eu acrescentar um novo atributo lá na minha classe aluno, o que vai acontecer? Esses atributos estarão disponíveis aqui para os meus dois objetos. Então vamos lá, ó. Nome igual a leitor.next. Next. E um sysout para ler o RA. Informe o RA do segundo aluno. Aluno 2.RA. Olha lá o RA. Leitor.next. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar agora um sysout.
um sysout, aluno 2. E aí vou concatenar o nome do aluno 2. Aí aqui eu vou corrigir aluno 1 e o aluno 2. Então vamos lá? Ó, o aluno 1, Vanessa, informe o RA 1, 2, 3, 4. Aluno 2, Aline, 5, 6, 7, 8. Ó, o aluno 1, Vanessa, e o aluno 2, Aline. Certo? Então, o que é importante? Você tem o mesmo modelo, então o aluno 1 e o aluno 2 têm o mesmo modelo, a mesma estrutura. Porém, os valores, o conteúdo que está guardado dentro de cada atributo, ele é individual, ele é de cada objeto. Então, isso melhora e facilita bastante o desenvolvimento, certo? E aí, como que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender. Então, nós vamos desenvolver alguns objetos e fazer a leitura de dados e manipulação, ok? Então, eu vou parar agora de compartilhar a minha tela. Tá bom? Então agora eu vou propor e vou deixar aqui junto com vocês alguns exercícios para que vocês possam exercitar a criação dos objetos e a manipulação de dados, inserindo dados e lendo dados desses objetos, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar mais a respeito dos métodos, que são os comportamentos de cada objeto. Então, como nós vamos criar esses métodos e quais são as características dele, tá bom? Tchau, tchau, galera. Até a próxima aula.